Bom, como vocês já viram na parte introdutória do vídeo, 3 perguntas vão nos guiar ao longo dessa reflexão, dessa compreensão do conceito de aprendizagem significativa. E a primeira delas é: por que o homem é o único animal que aprende? Não sei se você sabia, mas nenhum outro animal tem condição de aprender. O ato da aprendizagem, o processo da aprendizagem, ele é inerente tão somente ao ser humano. Os animais, eles, quando muito, conseguem ser adestrados. Os animais desenvolvem habilidades, nunca competências. Competências são frutos de aprendizagens, verdadeiramente falando. E por que isso acontece? Por uma questão muito simples. Todo animal já nasce ele mesmo. Todo animal já nasce com um gene, que nós denominamos gene autodeterminante. Ou seja, o cachorro já nasce cachorro, o gato já nasce gato, o coelho já nasce coelho. Eles não precisam aprender a ser eles mesmos. Então, isso, não sei se a gente pode chamar de vantagem, mas imagina que você nunca tenha visto um cachorro aprendendo a latir, nem um gato aprendendo a miar. Nenhum animal, a não ser o ser humano, precisa se autoconstruir, precisa se fazer ele mesmo. Ele tem um gene que o autodetermina, ou seja, ele já nasce com todos os pressupostos comportamentais dele. Ele vai se desenvolvendo aí na idade e na hora certa. Por isso que, pelo fato de nós sermos incompletos, nós nascemos com um potencial de aprender. Nós nascemos, eu costumo dizer, Deus nos deu de presente o aparelho aprendedor, e somente nós, seres humanos, temos esse aparelho dado por Deus, exatamente porque nós, seres humanos, somos o único animal que nasce incompleto. Nós somos o único animal que não nascemos já pronto. Nós não temos o gene autodeterminante, logo, nós temos que aprender a ser nós mesmos. Nós temos que aprender a falar, temos que aprender a nos relacionar, nós temos que aprender as questões, os valores, nós temos que aprender a viver em comunidade, e é por isso que nós temos a habilidade, a capacidade de aprender. E por isso que nós somos o único animal que tem condições de aprender. Exatamente porque nós não nascemos completos, nós não nascemos finalizados. A gente é que se auto-finaliza. Essa é a essência do conceito da aprendizagem. É algo que nós precisamos, enquanto seres humanos, para que a gente possa se aprontar, para que a gente possa se construir de cada vez mais integralmente, cada vez mais plenamente. A segunda questão, que também já foi colocada no início, na introdução desse nosso vídeo, que aqui pergunta qual é a diferença entre aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica. Na verdade, nem toda aprendizagem ela é significativa. Nem tudo que a gente aprende, a gente constrói um significado em torno daquilo. Quando a gente fala em aprendizagem significativa, o primeiro nome que nos vem à mente é o nome de um grande psicólogo norte-americano, falecido em 2008, David Ausubel, que passou 20 anos de sua vida tentando entender como que pessoas, crianças, jovens, adultos, conseguem aprender de maneira significativa ou não. E David Ausubel, ele cunhou esses dois conceitos, essas duas expressões, aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa. Mas, na verdade, o que faz de uma aprendizagem significativa? E o que a diferencia de uma aprendizagem mecânica? A aprendizagem ela é significativa, segundo David Ausubel, quando aquilo que nós estamos aprendendo se conecta, se relaciona com alguma coisa que nós já aprendemos antes. É como se fosse, já tivéssemos dentro de nós alguma coisa que, ao receber essa nova aprendizagem, faz com que ela ganhe sentido, faz com que ela nos seja familiar. Aproveitando esse termo familiar, tem um exemplo que eu gosto muito de usar. É como se nós, imagine que você chegue na casa de alguém como visita, e aí na casa dessa pessoa, quando você chega lá, você assim, não encontra nada que lhe seja familiar nessa casa. Ou seja, e de alguma forma essas pessoas, a pessoa, a dona da casa também, não preparou para você uma recepção. Então você chega na casa dessa pessoa e você fica se sentindo deslocado, Você fica se sentindo mal até.
A primeira oportunidade, com quase certeza, você vai aproveitar para ir embora. Ou você vai ficar buscando nessa casa alguém, vamos supor que seja uma festa, você vai ficar buscando uma pessoa nessa festa que você conheça. Para quê? Para que você se conecte a ela, né? Para que você converse com ela e para que com isso você se sinta mais à vontade. É mais ou menos assim, né? Os conceitos novos, quando chegam até o nosso cérebro, imediatamente, se eles encontram uma certa familiaridade, se eles encontram uma certa aprendizagem que já temos e que de alguma forma seja uma espécie de recepção para ele no cérebro, essa aprendizagem ela começa a se compor de forma significativa. Logo, na verdade, essa questão do cérebro é importante pelo seguinte: tudo aquilo que nós aprendemos e que não existe nenhuma conexão prévia, o que tende a acontecer? O cérebro tende a deixar essa aprendizagem num nível em que ela vai ser facilmente esquecida. Eu também costumo brincar dizendo que durante a noite, isso é uma realidade, o nosso cérebro costuma fazer faxina, né? O cérebro ele tira a noite quando nós dormimos para poder faxinar. E o que ele varre? O que ele joga fora? Exatamente as aprendizagens mecânicas, exatamente as aprendizagens, os conceitos que não encontraram lá dentro do cérebro quando lá chegaram, nada com que eles pudessem se relacionar. Então eles são facilmente varridos, né? E no dia seguinte, geralmente nós não nos lembramos ou nos lembramos vagamente desses conceitos mecânicos. Já os conceitos que encontram uma receptividade e que se formam de forma significativa, eles não são varridos exatamente por essa conectividade encontrada aí, né, quando chegaram ao cérebro. Na verdade, o que nos interessa aqui é como que na sala de aula nós podemos potencializar a aprendizagem significativa. Enquanto professores, nós queremos que os nossos alunos aprendam significativamente. Então, o que nós podemos fazer na prática para potencializar esse tipo de aprendizagem e não apenas ficar na aprendizagem mecânica? Para facilitar a construção de sentido por parte do aluno, nós precisamos entender primeiro como é que esse aluno pensa, qual o modelo de pensamento que ele tem, né? Qual é a bagagem que ele traz, né? Quando eu vou dar um conteúdo, eu preciso saber o que aquele conteúdo significa para aquele aluno num primeiro momento, né? Usando um exemplo bem básico, se eu vou dar uma aula sobre gato, por exemplo, eu preciso, antes de ensinar o conceito de gato, eu preciso saber, perceber o que é gato para aquele aluno, né? Que experiências aquele aluno já traz, que experiência aquele aluno já tem com o conceito de gato. Então eu posso, por exemplo, perguntar o que significa gato para vocês? O que é gato? Quando eu falo gato, vocês lembram de quê? E aí nesse momento eu posso descobrir que muitos alunos lembram, por exemplo, daquilo que se faz no relógio de luz para se pagar menos conta, né, no final do mês, o sinal contra a lei. Mas eu posso falar a palavra gato e nesse diálogo com os alunos eu acabo descobrindo que gato para eles é muito mais aquilo que se faz no relógio para se pagar menos luz do que o animal de 4 patas, felino, que faz miau e etc. Então, só estou dando um exemplo bem básico para que a gente entenda o seguinte: a importância do diálogo prévio. Porque eu só vou conseguir ajudar o meu aluno a construir sentido sobre aquilo que eu vou ensinar se eu primeiramente explorar a maneira que ele pensa. Se eu primeiramente visitar o contexto, né, mental desse meu aluno. Então eu preciso dialogar, eu preciso conversar muito com ele. Para quê? Para alinhar percepções. É preciso que antes de dar uma aula, a gente alinhe percepções de forma que todo mundo entenda quando a gente fala a palavra gato. Estamos falando do mesmo gato, né? E não corrermos o risco de eu estar lá na frente falando sobre um gato e enquanto eles estão ouvindo e pensando num outro gato, né? Tem um exemplo que a gente pode usar. Eu vou mostrar para vocês 8 palavras na ordem, ok? E vocês vão procurar aprender essas 8 palavras em 10 segundos. Estão prontos? Vamos lá? Pronto. 10 segundos. Aprenderam as 8 palavras?
Foi suficiente? Eu posso, né, sem anotar, não pode anotar, aprender, rápido, olhar, ler e aprender. Provavelmente não. Provavelmente não, por quê? Porque as 8 palavras que eu apresentei para vocês, elas não têm um sentido. Né? Elas não estão conectadas entre si, formando um todo. E a primeira coisa que o cérebro procura para aprender é qual é o sentido. Né? O que ele já sabe que pode ajudá-lo a aprender aquilo tudo. Como são palavras, de certa forma, soltas, eu vou agora ajudar você a aprender essas 8 palavras na ordem. Vamos lá? Eu vou te contar uma história. Então fica atento à história. Fica bastante atento à história, que você vai aprender essas 8 palavras na ordem agora. Quer ver? Sem nunca mais esquecer. Eu vi um carro dirigido por um elefante. Esse carro dirigido por um elefante, ele bateu num poste. Lá em cima do poste tinha um passarinho. O poste caiu em cima de uma árvore. Ficou atravessado na estrada, fez um buraco e esse buraco encheu de água. Sério, eu vi um carro dirigido por um elefante que bateu num poste. Em cima do poste tinha um passarinho. Esse poste, ele caiu em cima de uma árvore, ficou atravessado na estrada, fez um buraco e esse buraco encheu de água. Se eu te pedir agora para falar as 8 palavras, muito provavelmente você vai conseguir, porque você vai se apoiar na história, não é isso? Então o que nós fizemos aqui? Eu fiz o papel de professor potencializando a aprendizagem significativa. Eu te contei uma história para que você, ao ouvir a história, ao entender a história, você possa conseguir construir sentido a respeito de um conteúdo novo, no caso as 8 palavras. E se você contar essa história para pelo menos meia dúzia de pessoas, eu garanto para você que você jamais vai esquecer essas 8 palavras. É esse o nosso papel dentro da sala de aula, para potencializar a aprendizagem significativa. Ajudar o aluno a construir sentido a respeito daquilo que ele está aprendendo. Né? E aí, nesse sentido, a gente pode pensar assim, para potencializar a aprendizagem significativa, o que eu devo fazer na prática nas minhas aulas? Pensar maneiras de relacionar os seus conteúdos que você vai explicar, né? suas matérias novas, relacionar com alguma coisa de forma que esse aluno possa formar sentido com relação a esses conteúdos novos. Vamos dar alguns exemplos práticos, né, de colegas meus, professores. Eu conheço uma professora que toda vez que ela vai ensinar concordância verbal, ela antes coloca para os alunos, ela leva a letra e coloca para os alunos aquela música inútil do Ultraje a Rigor. Conhecem? A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente. A música é cheia de erro de concordância. Então ela começa a aula colocando a música. Depois ela convida os alunos, vamos corrigir essa música? Né? O que a gente vai fazer para corrigir essa música? E aí a cada frase da música que ela corrige, ela vai chamando a atenção para a relação que existe entre o verbo e o sujeito. Em síntese, para que a música? A música funciona como a historinha que eu contei agora há pouco. Facilitar os alunos para que eles construam sentido a respeito do assunto concordância verbal. Um outro exemplo, um professor de história que eu conheço, toda vez que ele vai falar de civilização egípcia, ele começa mostrando cenas daquele filme A Múmia. Né? Ele mostra as cenas, os alunos se agitam, eles começam a discutir sobre o filme e tal, daqui a pouco ele vai fechando, daqui a pouco eles estão conversando sobre civilização egípcia. Um outro exemplo, por exemplo, uma professora de primeira série, ao ensinar o conceito de metro, ela pediu que os alunos perguntassem às mães com quantos centímetros eles nasceram. E aí ela levou para a sala de aula rolos de fita, e aí foi cortando as fitas do tamanho. Nasci com 48 centímetros, tia, toma aqui uma fita do tamanho que você nasceu. E você, com 50, toma uma fita do tamanho que você nasceu. E assim ela foi, a partir daí, depois ela mediu os alunos, encostando na parede, né, colocando lá bonitinho, cortou uma outra fita de cor diferente do tamanho que eles estão hoje. Depois ela pediu que eles medissem, comparassem o tamanho que nasceram e o tamanho que estão hoje. Quanto vocês cresceram? Aí ela levou esse metro de alfaiate, né? E aí, a partir daí, ela foi vendo quem tinha mais de 1 metro, quem tinha menos de 1 metro. Em síntese, ela começou a construir o conceito de metro, mas usando essa facilitação de construção de sentido. Né? É essa a questão prática que a gente deixa nesse nosso vídeo hoje. Procure pensar nos seus conteúdos e procure para cada conteúdo ir pensando uma relação direta a partir de um diálogo com esse aluno, com o nosso aluno, para que essa relação direta que a gente vai
oferecer para ele fazer, pode ser uma historinha, pode ser um vídeo, pode ser uma figura, pode ser um bate-papo. O importante é que o cérebro dele se abra para o novo e que esse conteúdo novo, ao chegar, se sinta um convidado bem recebido numa casa, né? Um convidado para o qual ele está sendo esperado, né? E aí, com certeza, dificilmente ele vai cair no esquecimento, digamos assim. Bom, convido você para entrar no meu site, né? Lá você vai ter um acesso para o meu blog, né? O meu site é www.juliofurtado.com.br www.juliofurtado.com.br. Lá também você vai encontrar acesso para o Facebook e para onde mais você quiser, para que a gente possa se comunicar mais de perto, ok? A gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado pela sua atenção.